Vamos ler a palavra do Senhor, que está em Filipenses 1, o verso de 12 ao 26. Espero que todos abram para que possa acompanhar na leitura. Manda um salve aí para a galera que está em casa. Hoje o pau vai quebrar, tá? Hoje vai ser daquele naipão. O menino até regalou o olho ali, mas calma. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo que o pau quebra, mas tem o aconchego do Senhor no final. Sempre assim. Amém? A palavra do Senhor, ela diz assim, no livro de Filipenses 1, 12. Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram, de fato, para o progresso do Evangelho. Pois foi assim que toda a guarda do palácio do governador e todas as outras coisas daqui ficaram sabendo que eu estou na cadeia, porque sou servo de Cristo. E a maioria dos irmãos, vendo que estou na cadeia, tem mais confiança no Senhor. Assim, eles têm cada vez mais coragem para anunciar a mensagem de Deus. É verdade que alguns deles anunciam Cristo porque são ciumentos e briguentos, mas outros anunciam com boas intenções. Estes fazem isso por amor, pois sabem que Deus me deu o trabalho de defender o Evangelho. Os outros não anunciam Cristo com sinceridade, mas por interesse pessoal. Eles pensam que assim aumentarão os meus sofrimentos enquanto estou na cadeia. Mas isso não tem importância. O que importa é que Cristo está sendo anunciado, seja por maus ou por bons motivos. Por isso estou alegre e vou continuar assim. Pois eu sei que por meio das orações de vocês e com muita ajuda do Espírito de Jesus Cristo, eu serei posto em liberdade. O meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever, para que sempre e agora, ainda mais, eu tenha muita coragem, e assim, em tudo o que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar os outros a reconhecerem a grandeza de Cristo, pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Mas, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Então, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar essa vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. E como estou certo disso, sei que continuarei vivendo e ficarei com todos vocês para ajudá-los a progredirem e terem a alegria que vem da fé. Assim, quando eu for visitar vocês em outras vezes, vocês terão muito mais razão ainda para ficarem orgulhosos de mim, na vida que vocês têm em união com Cristo Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, acabamos de ler a Tua poderosa palavra. Pai, que o Senhor venha revelar aos nossos corações aquilo que o Senhor tem para falar, ó Pai. Que não seja eu, Pai, mas sim o Senhor falando com cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Vamos falar um pouco, vivendo nesses tempos difíceis. Mas não só isso. O que Deus quer trazer na vida de cada um de nós nessa noite é um toque, é um aviso, um alerta. Nessa passagem, Paulo cita, que está preso. Paulo, ele foi preso, o texto fala, que Paulo foi preso em Roma, e que nesse trajeto, que ele foi preso em Roma, e ele decidiu ser julgado, na sua cidade. E ele pensava, ele tinha planos de, eu vou até a Espanha, ele tinha planos, mas ele já sabia do que estava para acontecer. Ele sabia que o nome dele era perseguido. Ele sabia que estavam atrás dele. Então ele já tinha um plano
Ele tinha um plano A e um plano B, caso desse ruim. E quem aqui precisou desse plano B, se a gente analisar com cuidado, né, é muito repetitivo todas essas questões, mas faz parte até hoje. Quantos de nós tínhamos um plano A de seguir carreira, de profissional, de seguir estudos, e tudo foi desmoronado, onde a casa caiu, onde a gente não consegue hoje nem, né, graças a Deus hoje não, né, mas muito tempo a gente não conseguia nem sair de casa, onde tudo foi por água abaixo. Aquela condição financeira que você tinha, talvez aquele emprego bom que você tinha, foi tudo por água abaixo. O sonho da casa própria, o sonho do carro, daquele emprego que ia te dar, que te deu a esperança de você chegar, de alcançar, e foi tirado. Mas por decorrência disso, né, você teve que pensar num plano B. Assim também foi com a vida de Paulo. Paulo passou por isso tudo, e ele já pensou, ele foi ainda além. Como meu nome já está sendo perseguido, peraí, deixa eu pensar aqui. Se der ruim, né, o que eu faço? Mas por mais que a gente pense, que a gente planeje ali, a gente nunca está preparado para algo que a gente nunca viveu. Por mais que você estude para aquela prova, você nunca vai saber o que tem nela se você não for lá e fizer. Então, por mais a gente se prepare, e eu falo isso muito em relação à morte, que a gente se prepara, fica, né? Nossa, fulano já está chegando numa certa idade, e quando morre é aquela dor, aquela tristeza, e a pessoa, às vezes, ela viveu a vida dela toda, né? Justa, digno, que é o que deixa a saudade, é justamente isso, né? Mas a gente nunca está preparado, por mais que a gente saiba que um dia vai chegar para cada um de nós, mas nós nunca estamos preparados. E assim também foi com Paulo. Então, Paulo decidiu, né, ser julgado na sua cidade. E no trajeto, né, o navio naufraga, mas não acontece nada demais, não, só perderam as mercadorias, né? Mas o engraçado é que fala, né, no verso de número 12, o verso de número 12 fala que essas coisas ajudaram, né, todas essas coisas ajudaram para o progresso do evangelho. É engraçado, né? Ele estava numa vida ruim, numa vida de merda, e ainda escreve isso, fala que todas essas coisas ajudaram para o caminhar do evangelho. Porque se a gente pegar essa palavra progresso, do grego, traz a ideia de caminho, de preparar, de preparar e de cuidar do caminho. E foi isso o que Paulo fez. O Paulo tirou dessa situação toda ruim. Ele falou que isso ajudou. E a gente leu até o verso de número 26, fala que era mais interessante, por mais que ele tinha o desejo de ir para a glória, ele tinha, né, a vontade de ir morar com Cristo, ele sabia que era necessário ajudar o povo que aqui estava. O povo estava, não estava, né, mas ficaria perdido sem aquela referência. Ou seja, Paulo sabia o que tinha que ser feito. E é engraçado que quantos de nós aqui hoje abriu mão de um compromisso, de um desejo nosso para ajudar o próximo? Isso fala diretamente, né, com os nossos corações, porque Paulo deixou, né, ele sabia que era necessário que ele ficasse para poder cuidar, orientar o povo. A palavra do Senhor diz em Romanos 8, 28, fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você está nesse propósito hoje, se você está aqui, você que está em casa, você está com saúde, saiba que essa pandemia, todo esse transtorno, tudo isso que nós estamos vivendo, serviu para o progresso do Evangelho. Todas essas coisas ruins, todas as mortes, toda a enfermidade que veio sobre cada um, ou que não veio, se você está forte, com saúde hoje, todas essas coisas cooperam
para o bem e para o progresso do Evangelho. Se nós fizermos uma autoanálise hoje, será que nós temos, né, esse sentimento de gratidão a Deus? Porque muita coisa Deus está nos livrando. Para quem está trabalhando aí, ó, pega ônibus cheio. Gente, né, quantas vezes ficamos doentes, enfermos num ano? Quantas vezes sentimos aquela dorzinha de cabeça? Aí já é para os homens, né? Porque mulher é todo mês, né? Mulher é mensal, isso aí. Não vou falar para rapaziada então, né? Para rapaziada aí, em quanto tempo você não passa mal? Às vezes não tem nem uma dorzinha de cabeça. Isso é o cuidado do Senhor. Ou sinal que a gente é muito fraco e não aguenta nada, e Deus já entra e já coloca a mão e já resolveu o problema. Mas será que temos sido, né, grato ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas? Pois tem algo grande vindo por aí. Essa pandemia, né, todo esse Covid, isso não foi ainda nem explicado, e eu acho que nunca será, porque tem coisas que a gente não foi feito para entender. A gente só respeita a vontade do Senhor e cumpre o propósito deles. Mas hoje, nessa noite, eu quero falar um pouco mais sobre os atingidos, sobre todo aquele que, de certa forma, né, foi prejudicado com tudo isso, o que aconteceu, e se encontra fraco, se encontra desanimado, que se encontra prostrado diante de tantas situações, e é tantas situações mesmo. Estava pensando nisso uns dias atrás, se eu não me engano foi na quarta-feira que eu dei uma passeada, fui ao shopping olhar algumas coisas, e eu parei para refletir, tinha quanto tempo que eu não pisava naquele local? Tinha muito tempo. E acaba que, sem perceber, o tempo foi passando, e só depois que eu voltei, que eu frequentei, que eu pisei de novo no shopping, que eu parei e pensei, tem muito tempo que eu não venho aqui. E o tempo passou rápido. Então eu quero que todos abram a palavra do Senhor mais uma vez em 2 Coríntios 4, o verso de número 8. Vamos falar para quem está desanimado. 2 Coríntios 4, o verso de número 8. A palavra do Senhor, ela diz assim: muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desamparados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre o nosso corpo mortal à morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista em nosso corpo. A palavra nos trazendo mais uma vez esse conforto para momentos desses, como esse, difícil. Se a gente pegar a Bíblia toda, né, ela fala em Romanos 12 para a gente não se conformar com esse mundo. E mais uma vez eu falo isso, não nos devemos conformar com essa situação. Quantos de nós estamos presos dentro de casa, estamos presos talvez porque você está correndo atrás de um emprego, mas não encontra, aí as contas chegam, mas a própria palavra fala que parece que estamos presos, mas nós não estamos. E o que nós temos feito para cumprir o propósito do Senhor? Pois tudo neste mundo indica que a vinda já está próxima, já está muito próximo. Desculpa, mas o Senhor, Ele nos faz refletir a cada dia
Não, vou ser um pouco repetitivo nisso, mas o Senhor bate nessa tecla, que Ele não abandonou cada um de nós. Ele não nos abandonou. Para aqueles que se encontram hospitalizados, enfermos, Deus não nos abandonou. Deus está conosco a todo tempo. Engraçado que eu faço estágio no Hospital do Baleia, e semana passada, quando eu estava no campo, um paciente, onde a gente estava fazendo a admissão dele, ele conversando, papo vem com ele. Eu fiquei o tempo do meu estágio inteiro conversando só com ele, não fiz mais nada, conversei só com ele, mas foi aonde ele me deu uma brecha e começou a falar as coisas que vinham acontecendo na vida dele para que ele chegasse naquele local. E foi justamente isso. Foi um cara que perdeu o emprego devido a isso tudo, que perdeu o seu casamento, que aonde o filho morreu e que tinha se acidentado e estava ali sem esperança nenhuma, e que tinha abandonado os caminhos do Senhor. Aonde eu pude bater um papo, entender um pouquinho melhor a história, porque ele estava se sentindo abandonado. Igual naquele filme A Cabana, quem já viu aqui sabe, quem nunca viu, assistam, porque o filme é top, né? Conta a história, né, de um cara que perde a filha, só que esse cara, ele não entende e não compreende, acha que Deus é mau, acha que Deus levou a filha dele, acha que o estado em que ele está, Deus tinha o abandonado, mas não. Talvez Deus levou esse rapaz a estar no hospital naquele dia, Deus me levou a estar naquela ala naquele dia, para levar uma palavra de esperança para aquela vida. Vamos refletir sobre todas essas coisas. Eu trabalho nessa área da saúde, estou trabalhando agora, né, nessa área da saúde, então eu pego pessoas enfermas fisicamente e espiritualmente falando, porque quem está no hospital não quer estar lá, está por algum fator externo que fez ela chegar até aquele local. É onde a gente tem a oportunidade de levar uma palavra, de entender o outro, mas não falando só de hospital, só de pessoas enfermas. Quantos de nós estamos desanimados dentro da nossa própria igreja, que é aonde nós temos que correr atrás, nós temos que batalhar, de mandar uma mensagem, de ligar, tentar fazer uma visita. Depende muito dos protocolos que saem aí, né? Cada dia sai um, sai outro. Mas devemos nos preocupar com cada irmão aqui que está desanimado. A gente tinha um culto da juventude mais cheio, devido a muitas coisas. O culto deu uma esvaziada. O que será que aconteceu para tudo isso acontecer? É o desânimo. Mas Deus fala assim com cada um de nós, assim como Ele falou com Josué. Josué, esforça-te e tem de bom ânimo. Naquele momento, Deus falou com Josué: mano, vai que eu tô com você, velho. Vai, porque o trem vai dar bom. Porque eu tô falando que tô com você. Não foi profeta, não foi ninguém falando, era o próprio Deus. E isso que Deus está falando com cada um de nós, para aquele que está aí em casa, às vezes está desanimado, sem esperança no futuro, para o seu profissional, para todas as áreas da sua vida. Deus te fala nessa noite: esforça-te e tem de bom ânimo. Jesus nos deixou esse exemplo quando fala que Ele venceu o mundo, né? Que Ele passou por aflições e Ele venceu o mundo. Nós também iremos passar por tudo isso, iremos sair vencedores, mas precisamos permanecer. Mesmo que fraco, venha. Mesmo que fraco, ore. Não está dando para orar?
clama ao Espírito Santo de Deus. Que tem dia que a gente parece que está num buraco tão fundo, que parece que Deus não escuta, que parece que não tem saída mesmo, parece que, poxa, está acontecendo isso tudo e nada, eu não vejo perspectiva de melhora para nada. Mas Deus está falando com cada um de nós: tá ruim, vai passar, mas tá ruim, clama ao Espírito Santo. Deus, igual diz naquela música, Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Aquele momento difícil que você se tranca, que não consegue nem se movimentar nem para um lado nem para o outro, nem para frente e nem para trás. Neste momento, entra em ação, mas não pare. Continue batalhando, continue pelejando, porque a vitória é certa. Está cansado? A palavra do Senhor diz, Mateus 11, 28, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor falando para cada um de nós, aonde nós vamos encontrar o refrigério, aonde nós vamos trocar de fardo com o Rei dos Reis, aquele fardo que é leve, aquele fardo que cada um consegue carregar. Deposite toda a sua raiva, toda a sua situação ruim aos pés da cruz. Venha de encontro ao Senhor, pois Ele vos aliviará. Ele vai trazer o refrigério. Em 1 Pedro, o capítulo de número 2, o verso 11, deixa eu abrir aqui. 1 Pedro 2,11 diz um pouquinho mais a respeito de uma atitude que devemos tomar mediante a tudo isso. Amém? 1 Pedro, o capítulo de número 2, o verso de número 11, diz assim: queridos amigos, lembre que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. A conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, para que quando eles os acusarem de criminosos, tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações, e assim louvem a Deus no dia da sua vinda. Por causa do Senhor, sejam obedientes a toda a autoridade humana, ao imperador, que é a mais alta autoridade, e aos governadores, que são escolhidos por ela, para castigar os criminosos e elogiar os que fazem o bem, pois Deus quer que vocês façam o bem, para que os ignorantes e tolos não tenham nada a dizer contra vocês. Vivam como pessoas livres, não usem a liberdade para encobrir o mal, mas vivam como escravos de Deus. Respeitem todas as pessoas, amem os seus irmãos na fé, tenham Deus e respeitem o imperador. Isso que acabou de ser lido é um manual, é o tutorial de como devemos proceder. Eu acredito que tem muita gente que não concorda com tudo aquilo que é dito pelos nossos governantes, por tudo aquilo que é feito, mas a palavra do Senhor manda que a gente respeite. Então, se você não concorda com alguma coisa dita, com alguma coisa falada, vai orar, porque Deus vai trazer em juízo no tempo certo. Estamos com o país todo um caos financeiramente, falando. Hoje eu estava conversando com a minha tia, sobre a diferença dos salários de base, que ela mora na Espanha, e a diferença em que está o financeiro aqui para lá. E é algo absurdo, A gente tem hoje no país um salário mínimo base, de R$ 1.100, aonde que não dá para fazer absolutamente nada, Não praguejando sobre esse salário, mas vendo a realidade. Mas é aonde que nós devemos dizimar,
é onde que nós devemos ofertar, mesmo no pouco, pois assim Deus vai nos honrar. Não importa a situação que está o país, é esse tutorial, é esse manual de vida que Deus tem para cada um de nós. Então, se você está desempregado, o pouco que está chegando na sua mão, traz o gasofilaço, faz prova do Senhor, que Deus não vai desamparar ninguém. A palavra do Senhor já diz isso, né? Em Malaquias 3,10, todo mundo conhece de cor, né? E eu tenho costume de falar que os únicos beneficiados disso somos nós. Nós não somos nada, e Deus vai lá, nos deu a vida, nos deu a oportunidade de aqui estar, mas Ele só pede os 10%. Então, se a situação está ruim, continue fazendo, mas faça tudo certo. Por que eu estou falando disso agora? Porque às vezes, né, o dinheiro tá curto, tá dando a conta de se alimentar, mas traz porque o manual do Senhor, o manual da conduta, para que nós possamos caminhar, para que Deus possa estar lado a lado conosco, esteja certo e nós possamos alcançar a glória de Cristo. Deus, Ele não tem o prazer de ver a gente sofrendo, só que é aquele espinho na carne. Só que se Deus tirar esse espinho, o que acontece? Às vezes a gente faz igual aqueles cegos, né? Recebe a bênção, tira aquele espinho, que é aquele problema, vira para trás e sai correndo e não volta nem para agradecer. Saiba que esse espinho, que essa situação que estamos vivendo, né, assim como já foi dito, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E não se preocupe, que Deus, Ele está cuidando de tudo. Ele está no controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle de absolutamente nada. Saiba que para aquele ente querido que está enfermo, para a sua situação financeira, profissional, né, estudantil, saiba que Deus está tomando conta de tudo. Peço para que todos abaixem a cabeça e reflita nessa canção. É uma canção que fala exatamente sobre isso. Que o silêncio de Deus é a melhor resposta. Não corremos no tempo, mas esperamos Ele nos tratar. É bem melhor assim. Tem dias que não temos palavras, lágrimas já não temos, choro já acabou, pois a noite passada já levou. Eu sei, você já passou por isso, mas entenda uma fase vai passar. Parece estarmos sozinhos, mas em todo tempo ao nosso lado o Senhor está dizendo: filho meu, espere mais um pouco, essa face vai passar. Estou cuidando de tudo, espere mais um pouco. Estou cuidando de tudo,
Eu sei, você já passou por isso, mas entenda, é uma fase e vai passar. Parece estamos sozinhos, mas em todo tempo ao nosso lado o Senhor está dizendo, filho meu, espere mais um pouco. Essa fase vai passar. Espere mais um pouco. Estou cuidando de tudo. Sorria para mim. Sou teu Deus, nunca te deixei. Atravessa esse Jordão e cante o hino da vitória. E olhe para o que passou. Estou cuidando de tudo. É o que a música fala. É uma música que quando eu estava numa situação ruim, onde eu não via perspectiva nenhuma de saída, de melhora, ela me arrancou do fundo do poço. Espero que você reflita nessa canção e saiba que Ele está tomando conta de tudo. Espere mais um pouco, essa fase vai passar. Que o Senhor Deus continue abençoando a vida de cada um. E essa foi a mensagem que Ele queria trazer para os nossos corações. E em Eclesiastes 3:1 fala que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Que o Senhor Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.